tudo bom, prof. Roberto de Biologia? Estamos na frente A na aula 8. Então, o nosso tema hoje, vírus ou vírion, que é o nome de um vírus adulto que já é capaz de infectar uma célula. Então, vamos ver uma pequena introdução, ver sobre os vírus, as características gerais, reprodução, vamos usar como exemplo também reprodução do vírus HIV, falar sobre influenza, prions e viroides. Então, vamos lá. Se você quiser acompanhar aí no seu material, essa teoria está a partir da página 23. E é o seguinte, na introdução tem um esquema aí que divide os seres vivos entre seres celulares e seres acelulares, onde estariam os vírus. Galera, é um debate enorme que não há consenso ainda científico sobre isso. Por muito tempo os vírus eles foram colocados como a parte dos seres vivos. Porque eles têm algumas características que não fazem parte daquelas características que a gente já viu que são comuns a todos os seres vivos. Só que é o seguinte, o que é importante hoje, quando você está estudando vírus, você lembrar quais características colocariam o vírus como um ser vivo e quais características não colocariam o vírus como ser vivo. Até 2003, a gente desconhecia um grupo de vírus que é chamado de mimivírus. Antes já tinham publicado estudos, na verdade, confundindo esse vírus com uma bactéria. Então, é um vírus muito grande. Os mimivírus é um grupo de megavírus. E eles têm algumas características diferentes dos outros vírus que a gente conhece. Então, eles produzem muitas proteínas, mais de 100 proteínas, e algumas dessas proteínas são capazes de realizar reparo no material genético. Essa característica só era encontrada em seres vivos. Então, o mimivírus chegou, na verdade, ele foi identificado e bagunçou a comunidade científica. Ainda não é um consenso, certo? Mas o que é importante você saber? Quais características fazem dos vírus seres vivos e quais características tiram eles desses grupos, tá bom? Existem várias teorias de origem dos vírus. Tem uma teoria que é muito aceita, mas também não é consenso, em que os vírus eles eram parasitas intercelulares e ao longo do percurso evolutivo eles perderam a autonomia metabólica. Só que eles conservaram aquela bagagem genética para manter sua identidade. Então, uma teoria defende essa. Outro braço de teoria de origem do vírus diz que eles seriam componentes celulares, tipo os plasmídeos, ou os RNA mensageiros, só que eles adquiriram um envoltório proteico e se separaram da célula. Então, existem várias teorias de origem dos vírus, beleza? O que é importante você saber? As características que fazem eles serem seres vivos e que não fazem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Acompanha aí no seu material. Esse esqueminha tá na página 23. Quando a gente está falando de um vírus adulto capaz de infectar a célula, a gente está falando de uma partícula de vírion. Vírion é, na verdade, aquele vírus capaz de infectar uma célula, tá bom? A gente está falando dos menores organismos já identificados. Menores organismos identificados. Eles têm de 10 a 300 nanômetros. Sabe quanto que é um nanômetro? É 1 bilionésimo de metro. É 1 vezes 10 a menos 9. É muito pequeno, são os menores seres já identificados. E é o seguinte, eles, na verdade, possuem uma estrutura extremamente simples. A gente começa estudando o bacteriófago, que é esse modelo que tem inclusive aí no seu material, também na página 23, que é um modelo que abriu toda a rede de estudos sobre reprodução dos vírus. Então, isso que a gente está vendo é o bacteriófago, já nosso conhecido, ou chamado de fago. Ele tem o material genético dentro dele e um envoltório, uma cápsula proteica. Então, até as fibras que a gente vê na cauda, alguns vírus têm essas fibras na cauda que ajudam ele a se fixar na célula hospedeira para poder injetar seu material genético na célula que ele vai parasitar. Só que essas fibras da cauda também são de proteína. Então, ele é composto basicamente de material genético e proteína, tá bom? Tem alguns vírus que quando eles saem da célula hospedeira, eles saem carregando, na hora de sair da célula, eles saem carregando uma parte da bicamada lipídica do hospedeiro. Então, alguns vírus têm um envelope de glicoproteínas, proteínas de origem viral. Então, toda proteína que o vírus tem é de origem viral, mas o lipídio que esse vírus carrega é de origem hospedeira, da célula hospedeira, tá bom? Então, a gente vai ver alguns exemplos. Aí, no seu material, tem exemplo do vírus da gripe, que ele tem de material genético, ele tem RNA, e o nosso bacteriófago, ele é um exemplo de vírus que tem DNA. Vamos falar sobre isso, tá bom? Alguns exemplos de vírus que podem ter como material genético moléculas de DNA
É o HPV, causador de câncer de colo de útero, HBV, hepatite B, né? Herpes vírus, causador da herpes, alguns vírus que têm RNA como seu material genético, HIV, HCV, causador da hepatite C, Zika vírus, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. São 4 sorotipos do vírus da dengue. SARS-CoV-2, que é o vírus causador, na verdade, da pandemia atual que está acontecendo, da Covid-19, e rotavírus, causador de uma diarreia. Então, ou o vírus tem DNA ou ele tem RNA. Ele pode ter fita simples ou pode ter fita dupla. Tem uma exceção que também não é consenso entre os cientistas. Uma exceção em que esse vírus ele poderia ter os dois tipos de material genético ao mesmo tempo. Então ele teria DNA e RNA, que é o citomegalovírus. Só que é o seguinte, os cientistas que defendem que ele não tem os dois tipos de material genético, dizem que durante o ciclo de vida ele consegue replicar tanto DNA quanto RNA, só que o material genético original dele seria só um. E por um espaço de tempo ali delimitado, ele possuiria os dois tipos de material ao mesmo tempo. E isso, na verdade, seria o motivo da confusão, né? Mas por algum tempo foi consenso de que ele teria sim os dois tipos de material genético, tá? Mas de todo jeito, o citomegalovírus ele é uma exceção, beleza? Algumas características que quando a gente estuda vírus, você tem que lembrar. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, não tem exceção nisso. É consenso, é obrigatório, certo? Então, os vírus, eles são ametabólicos, não tem metabolismo, e eles são acelulares, eles não têm estrutura de células. Nem aqueles vírus que fazem com que os cientistas não entrem em consenso se é ser vivo ou não, tá? Então, eles necessariamente precisam parasitar uma célula hospedeira. E eles são altamente específicos. Normalmente, eles só atacam um tipo de célula. Tem exceção? Tem, mas normalmente eles atacam um tipo de célula. Quando ele está fora da célula hospedeira, ele é capaz de entrar num estado que a gente chama de latência. O vírus se cristaliza. Então é como se ele consegue resistir por algum tempo ali fora do hospedeiro. Isso faz com que a gente fale que ele apresenta uma certa adaptação ao meio. Então, quando a gente está falando de adaptação ao meio, a gente tem que lembrar dessa latência, que ele consegue sobreviver fora do hospedeiro, tá? Ele fica ali cristalizado, fica viável. Ele não morre, ele fica viável. Quando ele entrar em contato com uma célula, ele vai se ativar, ele vai fazer a replicação, vai continuar o ciclo de vida dele, tá bom? Uma característica que os vírus têm com os outros seres vivos ou com os seres vivos é a hereditariedade. Então, conseguir passar o seu material genético adiante, replicar o seu material genético, é uma característica que faz com que ele, na verdade, consiga se reproduzir. Reprodução e crescimento também é uma característica de ser vivo. Então, o vírus, quando ele encontra a célula hospedeiro, ele pode entrar na célula ou com aquela parte lipídica, a cápsula, ou ele pode deixar do lado de fora. O modelo que a gente estuda do bacteriófago, ele, na verdade, ele se fixa com aquela fibra proteica, ele injeta o material genético na célula e esse capsídeo ele fica do lado de fora. Quando o capsídeo, na verdade, ele é englobado pela célula hospedeira, as enzimas digestivas, as enzimas dos lisossomos da célula hospedeira vão, na verdade, degradar aquele capsídeo. Então, fica disponível para a célula hospedeira só o RNA ou só o DNA. Então, de todo jeito, essa cápsula ela não é aproveitada. Ela fica do lado de fora, ela é degradada dentro da célula hospedeira. Uma coisa que é extremamente importante para que o vírus consiga fazer a replicação dele dentro da célula hospedeira. O código genético é universal. Gente, ele só consegue fazer réplicas do seu material genético porque os ribossomos do hospedeiro eles vão reconhecer o RNA viral. Isso é extremamente importante. Então, o código genético ser universal faz com que eles consigam, na verdade, darem continuidade ao seu ciclo de vida. Tá bom? A gente tem que lembrar disso. O vírus está em constante evolução. Aí você tem que se lembrar que em biologia, evoluir não quer dizer necessariamente melhorar. Quer dizer apenas mudar. Evolução está ligado à mudança. Se tem mudança no código genético, a gente está falando de mutação. Então, os vírus eles sofrem mutações no código genético e a gente pode falar então que os vírus evoluem. Sim, algo em comum com os seres vivos. Né? Então, seria uma característica que reforçaria aqueles cientistas que acreditam, na verdade, que os vírus são seres vivos.
Tanto que, quando a gente está falando de gripe, a gente vai falar sobre gripe, o vírus da gripe, ele é o mesmo que causou a gripe espanhola em 1918. Então, o vírus que está circulando atualmente aí de gripe, ele é o mesmo vírus, só que ele sofreu mutações, mudanças no código genético que decodificaram proteínas diferentes. Então, todo ano a gente tem que tomar a vacina da gripe. A gente tem que atualizar lá, o Ministério da Saúde disponibiliza pra gente a vacina atualizada da gripe. Não é sim porque o vírus sofreu mutação. Então, o nosso sistema imune não vai reconhecer. Então, a melhor forma da gente se prevenir contra a gripe é fazer vacinas. E é tomar as vacinas, certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, beleza? Então, essas aí são as características gerais dos vírus. Nosso esquema aí, muito simplificado, de um vírus, um bacteriófago com material genético, que a gente sabe que pode ser ou RNA ou DNA, e uma cápsula proteica. Certo? Alguns vírus podem ter aquele envoltório de origem lipídica, pode ter proteína, mas é de origem viral também. E esse envoltório ele é de origem hospedeira, não é? As lipídios são de origem hospedeira. Então vamos lá. Vamos começar agora a falar sobre reprodução. A gente estuda o modelo do bacteriófago, porque ele é muito simples, mas foi ele que abriu portas, na verdade, para os cientistas estudarem todos os modelos de replicação de reprodução viral, tá bom? O que você tem que lembrar do ciclo lítico? Ciclo lítico acontece a lise da célula hospedeira. Então, no final do processo, a morte da célula hospedeira, certo? Lembra disso. Acompanhando seu material, a figurinha maravilhosa que tem aí, ó. Então, olha só. O bacteriófago, ele vai se fixar na célula hospedeira, ele vai deixar o capsídeo do lado de fora e ele vai injetar apenas o DNA viral. Ele infecta bactérias, ele é um hiperparasita. Ele é um parasita que parasita uma parasita. Por exemplo, ele pode parasitar a Escherichia coli, que é uma bactéria intestinal que a gente encontra no nosso intestino. Então é o seguinte, quando o vírus ele entra com seu material, a gente chama isso de um momento de injeção, que a infecção é quando, na verdade, o vírus está pegando o material genético dele e colocando dentro da célula hospedeira. Com isso, ele vai comandar, na verdade, a replicação do seu DNA, a produção de proteína viral, e ele produz também algumas enzimas responsáveis pelo empacotamento, que é o quê? É pegar tudo aquilo que ele está produzindo e juntar em novas partículas virais. O que a gente chama de montagem de cápsula é justamente isso. E quem é responsável por isso são algumas enzimas muito específicas. Depois de um certo tempo, pode acontecer duas coisas. Ou pode ter alguma enzima que vai realmente destruir a parede bacteriana, ou a quantidade de vírus que está ali dentro é tão grande, que aquela quantidade vai ser o suficiente para romper a célula hospedeira. No bacteriófago é isso que acontece. Então, ele produz uma quantidade de vírus tão grande que chega um dado momento que não cabe mais ali e ele vai explodir, certo? Esse vírus, que ele é capaz de destruir a célula hospedeira, a gente fala que ele é um vírus virulento. Então, vírus virulento é quando ele está, na verdade, já apto a fazer uma nova infecção e ele destruiu a célula hospedeira dele, relacionada ao ciclo lítico, beleza? É isso que você tem que lembrar. Quando a gente está falando de ciclo lisogênico, você tem que lembrar que não há morte da célula hospedeira. O bacteriófago também faz isso. Em algum momento, a gente não sabe quais situações específicas, mas a gente sabe que pode estar relacionado com radiação, pode estar relacionado com calor, tem algumas situações que despertam essa situação. Mas o bacteriófago, na verdade, ele parte da vida dele, ele segue o ciclo lisogênico. Então, ele não mata a célula. E, em algum momento, esses fatores vão estimular com que o material genético dele ele vai se soltar do material da célula hospedeira e ele vai começar a fazer o ciclo lítico, que vai matar aquela bactéria, né? Então, o que você tem que lembrar sobre o ciclo lisogênico? Olha aí na figurinha. Quando o vírus injeta o material genético, em vez de começar a fazer réplica e comandar o maquinário metabólico da célula hospedeira, ele se funde ao da célula hospedeira. Ele fica ali, tipo, disfarçado, entendeu? Ele faz parte do material genético da célula hospedeira. Quando esse DNA viral está integrado ao DNA hospedeiro, a gente fala que esse vírus se transforma num provírus. Então, provírus é quando o material genético do vírus está ligado, integrado ao material genético do hospedeiro, tá bom? E aí, o que acontece? A célula hospedeira ela vai se replicar, ela é uma bactéria, ela vai se replicar e ao se replicar, ela está replicando também o DNA viral.
Beleza? Então, é isso que você tem que lembrar. Não mata a célula hospedeira. A gente chama esse estágio, o vírus, ele não é virulento. Ele é temperado, certo? Ele é temperado. Tem aí no seu material, deixa eu ver, na página 25. A gente pode chamar isso de misturado também. Por quê? Porque ele tá misturado no material genético da célula hospedeira, tá? Mas temperado é melhor, tá? Temperado é mais bonitinho, pra aparecer na prova. Então, olha só. Tem que lembrar que ciclo lisogênico é onde a gente encontra o provírus. E provírus é o quê? Material viral ligado ao material da célula hospedeira. Beleza? Virose é doença causada por vírus. Covid-19, que é o vírus que está causando a pandemia mundial. Virose. Ah, uma gripe. Estou infectada com H1N1. Virose. Estou infectada com o rotavírus, que causa uma diarreia. Virose. Estou infectada com o vírus da raiva. Virose. Estou infectada com o vírus HIV, que causa AIDS. Virose. Qualquer doença que é causada por um vírus é virose. E aí, eu gosto de mostrar aos meus alunos, na verdade, um atestado médico, em que uma médica falou que um paciente estava com uma virose bacteriana. Virose, doença causada por vírus. Bacteriana, é uma bactéria. Tem como uma virose ser bacteriana? Tem como o agente etiológico de uma doença ser dois organismos diferentes ao mesmo tempo? Mas eu posso estar infectado por dois organismos diferentes, em que um é vírus e o outro é bactéria, ao mesmo tempo? Sim, olha a importância da biologia, não é mesmo? Quando começou a pandemia de Covid-19, uma das primeiras coisas que começou a sumir nos supermercados foi um sabonete que tem ação bactericida. Olha só, ação bactericida mata o quê? Bactéria. Qual que é o agente etiológico da Covid-19? É um vírus. Percebeu? Pessoal, antibiótico bloqueia uma etapa do metabolismo da célula. Vírus tem metabolismo? Vírus tem célula? Vai fazer efeito? Entende? É ineficiente eu tratar uma virose com antibiótico. Sacou? Tamiflu, que é aquele medicamento usado para tratar, foi muito usado para tratar a gripe suína, né? Então, os casos graves de gripe, eles são tratados com um medicamento chamado Tamiflu, em que o princípio ativo dele dificulta a saída do vírus da célula, atrasa o avanço da infecção, mas não mata o vírus, não é? Alguns medicamentos usados para tratar pacientes positivos para HIV também não matam o vírus, mas dificulta a multiplicação do vírus na célula. Então, a multiplicação do vírus não acontece, mas não mata o vírus, certo? Olha a importância da biologia, igual a gente está vendo. O modelo de reprodução, de replicação do vírus HIV vai ser importante para a gente saber o seguinte. Existe um grupo de vírus que é chamado de retrovírus. Retrovírus, eles têm como material genético RNA. Todo retrovírus tem RNA. E o que é importante a gente saber? Quando ele está na célula hospedeira, esse RNA viral, ele é utilizado como molde para fabricar DNA. Então, tem uma enzima que faz isso, que é uma enzima muito especial que você precisa saber o nome. Transcriptase reversa. Vamos ver mais pertinho. Então, olha só. Na página 20 e 25 do seu material tem um esquema, que é exatamente esse que você está vendo na sua tela, em que, olha só, o RNA viral, em algum momento, ele se transforma, não se transforma, né? Mas ele é usado como molde para a produção de um DNA viral. Isso que é o mais importante do ciclo de reprodução de um retrovírus. Vamos ver mais de pertinho. Então, olha só, na célula hospedeira, esse RNA viral, ele vai ser usado como molde para produzir um DNA. Esse DNA vai sofrer depois duplicação. Então, a gente vai ter uma dupla fita de DNA. Isso que é o evento mais importante que você tem que lembrar da reprodução do HIV, tá bom? Que existe essa síntese de DNA a partir de RNA. Nossas células estão acostumadas a fazer o contrário. Então, vamos ver aqui, ó. Voltar para a figura. Nossa célula está acostumada a pegar o molde de DNA e transcrever em uma fita de RNA. É o que a célula faz, certo? Nesse vírus acontece o inverso, por isso que essa enzima é muito importante. Ela se chama transcriptase reversa. Reverso é o contrário. Então, o molde é o RNA e ele é usado para produzir uma molécula de DNA. É isso que você tem que lembrar. Tá bom? Então, depois ele vai seguir o ciclo de vida dele bonito e tal. Então, olha só. Ah, e o vírus do HIV, ele também é um vírus que tem esse envelope. Então, esse envelope é aquilo. Nessa figura mostra de uma maneira muito legal. Olha só, quando o vírus está saindo, tá lá assim, ó, partícula, nova partícula de HIV, estruturação e liberação dela. Vocês estão vendo que ele está saindo com uma cápsula
tá saindo, na verdade, como estrutura, é isso que ele leva da célula hospedeira. Então, por isso que o envelope do vírus, quando ele existe, ele é de origem lipídica. É uma bicamada, né? Então, é de origem lipídica. Pode ter alguma proteína lá, mas é uma proteína que o vírus produziu. E o que fica do lado de fora é esse envelope constituído de lipídio. O capsídeo, as partes do capsídeo, que é aquele que vai guardar o material genético, ele é composto de proteína. A gente chama de capsômeros. Cada partinha, ali, partícula que é de proteína estrutural, que vai guardar o material genético do vírus, é o capsídeo, que é de origem proteica. O envelope, quando existe, ele tem origem lipídica. Tá? Então, olha só, quando a gente fala sobre o vírus influenza, H1N1 quer dizer, na verdade, que ele tem duas proteínas. A gente está fazendo referência a duas proteínas. O H é de hemaglutinina, que é uma proteína do vírus que vai ajudar ele a entrar na célula hospedeira. E o N faz referência à proteína neuraminidase, que é uma proteína que ajuda ele a sair da célula hospedeira. Então, existe um vídeo que eu vou compartilhar com vocês, maravilhoso, curtinho, que fala sobre esses processos de mutação que o vírus da gripe tem. Então, assim, quando a gente está falando do vírus H1N1, a gente está falando do mesmo vírus que existia lá em 1918, só que ele foi sofrendo mudanças, tá bom? Vale a pena assistir o videozinho curtinho. Os prions, eles não são vírus, são partículas proteicas que são infecciosas. Gente, não tem material genético. O que acontece? Eles são responsáveis por algumas encefalopatias, ou seja, patologia que acomete o sistema nervoso central, neurodegenerativas. A gente tem vários exemplos, mas o mais famoso é a doença da vaca louca. Quando a gente faz exame microscópico, a gente percebe, quando a gente faz em humanos, bovinos e ovinos, então eles são transmissíveis em certos grupos de animais. Quando a gente faz o exame microscópico, principalmente do córtex e do cerebelo, existe uma região de vacúolo nessas regiões, em que tem proteínas associadas, os prions. Então, são doenças neurodegenerativas que são causadas por partículas proteicas infecciosas, tá bom? Não é vírus. Viroides são vírus desnudos. O que é desnudo? O vírus não tem o material genético, é a cápsula. O viroide não tem cápsula proteica. Eles são os menores seres já estudados. Então, eles têm um RNA de fita simples, ou seja, só uma, e ela é circular. Tá bom? Eles são responsáveis por algumas doenças, eles infectam vegetais, normalmente aqueles vegetais superiores, algumas frutas cítricas, batatas, então assim, eles são extremamente resistentes a calor e raio UV. Então tem que lembrar que prion é partícula proteica infecciosa que causa encefalopatia, então não é vírus, é só proteína, não tem material genético. E viroides são vírus desnudos, só tem material genético ali, beleza? Na página 26 do seu material tem duas tabelas, uma que faz o resumo de tudo que a gente falou de vírus, viroides e prions, associando todas as doenças, e tem uma aí falando qual que é a doença causada por cada vírus e que tipo de material genético ele tem, tá bom? Circula aí no seu material. Vamos fazer uma questão, página 26 também? Não, página 27. Página 27, 8.4. A simplicidade bioquímica dos vírus tem levado alguns cientistas a questionar se eles realmente são seres vivos. Para alguns estudiosos, os vírus são a forma de vida mais simples que existe. Mesmo os que não incluem os vírus entre os seres vivos concordam que eles são sistemas biológicos, uma vez que possuem ácidos nucleicos e utilizam o mesmo sistema de codificação genética de todas as formas de vidas conhecidas. Julgue como verdadeiras ou falsas as afirmativas sobre o vírus. Primeira, são acelulares e procariontes. Acelular, beleza, não tem célula. Procarionte são organismos que têm célula. Vírus tem célula? Então, a primeira tá errada. Segundo, seu material genético pode ser DNA ou RNA. Beleza. Não possuem metabolismo próprio, por isso são parasitas intracelulares obrigatórios. Exatamente o que a gente falou aqui. Correto. Quarta, são constituídos por um capsídeo duplo com constituição lipoproteica e por uma molécula de ácido nucleico. Pessoal, a molécula de ácido nucleico, ok, mas o capsídeo, olha só, no capsídeo, a gente falou que o capsídeo só tem proteína, não foi? O que tá falando? Que ele é duplo, que ele é lipoproteico e tem ácido nucleico, tá certo isso? Não tá certo. Só te falar que tem proteína lipoproteica não é, a origem lipoproteica tá errada.
Última, os retrovírus são portadores de RNA e da enzima transcriptase reversa. Sim, eles precisam dessa enzima para eles conseguirem fazer a multiplicação. Eles usam um molde de RNA para fazer um DNA. Por isso que eles são retrovírus. Então, sequência correta. Letra E, FVVFV. Pessoal, teoria sobre esse assunto está das páginas 23 a 26 e os exercícios você vai encontrar na página 27 a 31. Beijo para vocês, bons estudos!